Oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast hoje. Eu vim trazer uma grande amiga minha que fez faculdade comigo, se formou comigo, que é a Carolina Siqueira, que se especializou em nutrição infantil, materna infantil, né, Carol? Por influência da Raíza, que desde a faculdade falava, você tem que atender criança. Porque ela é sempre muito criativa, sempre gostando de inovar e, assim, as crianças, sabe, tem um tropismo, né, Carol, pelas crianças. E muita paciência, né? Então eu sempre achei que a Carol tivesse essa veia muito de nutrição materna infantil. Então eu trouxe a Carol aqui porque pra gente começar esse podcast, a gente tem que falar do básico primeiro. E o básico sempre começa a gestação e da infância. Sim. Então eu trouxe a Carol porque eu tenho várias dúvidas, que provavelmente são as dúvidas de você. Ah, mas você é nutricionista? Você tem? Tenho. A gente acabou de gravar aqui para o nosso programa semanal, né? E ela falando as coisas, ai meu Deus, estou fazendo isso errado. Ai meu Deus, isso aqui também tá tão errado. Nossa, aí eu que sou nutricionista é que eu me culpo mais ainda. Então hoje a gente vai bater um papo sobre essa base da gestação, a infância. E eu tenho várias perguntas aqui, espero que sejam as mesmas perguntas que vocês têm, que vocês aproveitem. Carol, se apresenta. Bom, sou Carol Siqueira, nutricionista, me formei há 16 anos atrás, né, junto com a Raíza. De lá, eu saí da faculdade com muita fome, né, eu falo que eu queria sempre fazer diferente. Saí da faculdade, fui fazer a básica, a nutrição clínica, porque eu acredito que a nutrição clínica é a base mesmo para a gente atender. E de lá sempre gostei muito de treinar, né? Fiz nutrição esportiva, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Fiz estética, mas faltava alguma coisa. Até que eu fui fazer gastronomia aplicada à nutrição, que foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu falo que eu passei a gostar muito mais de nutrição depois que eu fui para gastronomia, depois que eu entrei dentro da cozinha, né? E você começou a atender as famílias, né? Eu comecei a atender as famílias. E o mais engraçado é que, assim, a gente, né? Tanto eu como a Raiz, acho que a gente sempre estudou também coisas fora da nutrição, como marketing, né? Como manter seu negócio. Sim. E todo mundo fala muito de nicho, e aquilo me atormentava. Me atormenta até hoje. Porque eu falava, gente, mas como nicho? Eu entro dentro da casa, né? É família, não tem como eu focar tanto nisso. Até que eu fui entendendo dentro das casas das famílias que eu entrava, que estava tudo errado ali dentro, a base. Né? Não adiantava eu entregar um cardápio para uma mãe seguir sozinha, porque a alimentação saudável ela começa dentro de casa. Sim. Então, assim, e aí nisso, né, depois da gastronomia, veio materno-infantil, nutrição funcional, e foi uma coisa puxando a outra. Eu fiz o mestrado em nutrição dietética, que é para aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes dentro de casa. Então, eu fui percebendo que a alimentação saudável ela tem que começar antes da gestação. Né? Se toda gestação fosse programada, seria perfeito, mas não é. Né? Nem sempre nas melhores condições. E eu preciso preparar aquele corpo para receber um bebê. Né? Durante a amamentação, eu preciso preparar aquela mãe para amamentar aquele bebê. Eu falo muito do puerpério, porque hoje, como mãe, eu vi que, às vezes, todo mundo fala muito que aleitamento, né, emagrece. Amamenta que emagrece. Muitas mães engordam. Por quê? Porque você tá ansiosa, você tá sem dormir, sua vida tá um caos. Dá um caos, aí você quer se compensar comendo doce. Exatamente. E todo mundo te leva doce. E o gasto energético da amamentação é muito alto. Então, realmente, você tem vontade de comer doce. Muita fome. Não é desejo, não é uma frescura. Da fraqueza. É fisiológico. Você tem vontade de comer doce à noite porque você tá sem dormir. E você tem um gasto energético muito alto. Dizem, né, que equivale a 8 quilômetros. 600 calorias. Então... Mas eu como rapidinho esses 8 quilômetros, viu, gente? Fácil. Então, o que eu fui vendo é que a gente precisa se preparar para receber aquele neném, preparar para a alimentação saudável, ela tem que se tornar mais leve. Então, às vezes, é muito difícil porque a gente quer o mais difícil. Essa é a verdade, né? Eu acho que é porque a gente também, por muito tempo, a nutrição foi assim, ó. Você quer ficar magro, você vai para nutricionista. Exatamente. Então, você não ia para nutricionista para poder aprender a comer, para ter uma alimentação saudável. Não, eu quero emagrecer. Por quê? Porque eu quero caber nessa roupa, eu quero ir em tal festa, eu quero ir em tal viagem. Então, quando você entra no âmbito da nutrição materna infantil, você entra no âmbito que eu acho, na minha visão, dados da minha cabeça, que, sei lá, de 100 pessoas que procuram um nutricionista, quantas procuram um nutricionista pensando em saúde e longevidade no primeiro momento? A maioria vai pela dor, número 1, que é o quê? A vaidade, a estética. Tanto é que a gestante procura nutricionista, a princípio, é a gestante
que tá com diabetes gestacional, tá com pressão alta, tá com deficiência de ferro, alguma coisa, ou a obstetra que encaminhou. Sim. Né? É difícil ela ter esse conhecimento e falar, não, normalmente na segunda gestação que elas começam ou a ela procurar. já vai, porque é o meu caso, no meu consultório, eu atendo as gestantes que já são minhas. Sim. Então, ou ela tava ali no acompanhamento para emagrecer, de repente ela engravida, aí ela continua, porque eu vou sinalizando a importância, mas normalmente vai porque não quer ganhar muito peso. Sim, pelo medo de ganhar muito peso. Ela não entende ainda a relação do que ela come com o que vai ser de consequência para aquela criança. Para aquele bebê, exatamente. Então, aí eu quero fazer várias perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer é, Carol foi mãe recentemente, né? Até então, das nossas amigas, eu era a única que tinha sido mãe, né? Então, no último ano, o cano estourou. Graças a Deus, todo mundo engravidou e teve seus filhos, porque eu estava me sentindo muito só, né? O grupo de WhatsApp já tava assim, ó... Não tinha mais assunto, porque se fosse falar comigo, era só menino doente, menino doente. E aí, a minha pergunta é, Carol, dos preceitos que você tem da alimentação infantil, assim, da introdução alimentar, que o filho da Carol tem 1 ano e 2 meses agora, né? O Bento tem 1 ano e 2 meses. O que mudou da prática, da teoria para a prática, na introdução alimentar? Na introdução alimentar, eu acho que reforçou mais ainda a ideia que eu falava no consultório, paciência, sabe, mãe? Paciência. Ficou mais legal atender agora? Ficou muito mais divertido, porque você começa a entender o outro lado, né? Porque quando você fala de culpa, eu também me culpo. Tem dia que ele não janta, ele não come. Eu falo. A gente fica louca. Mães! O que eu faço? Porque você fala, gente, mas eu sei tudo. O que eu faço pra essa criança comer? Aí você não quer forçar, porque se você forçar, você já tá colocando um clima tenso na comida. Então eu tento levar na maior naturalidade possível. É o que eu falo dentro do consultório. Eu acho que a introdução alimentar é um aprendizado tanto para a criança como para a mãe. E a gente tem que deixar a criança explorar. Então, todas as vezes que alguém chega lá em casa, minha avó, minha mãe, minha sogra, e vê eu dando jantar, por exemplo, fala, nossa, mas ele suja demais, nossa, mas ele faz bagunça demais, mas é assim que tem que ser. Não tem entendeu? jeito. Eu falo, depois eu passo um pano no chão e tá tudo certo. A Isabela já almoça e janta de fralda. Eu então, não assim, deixo ela de roupa. Tira a roupinha, gente. É melhor do que você sofrer que vai sujar, manchar a roupa nova. Então tira a roupinha, mas deixa a criança conhecer a textura, sabe? Brincar com as coisas. E eu filmo muito ele comendo, e eu posto, e todo mundo comenta, nossa, você deixa isso? Deixa ele comer. E assim, a gente tem que pensar na introdução alimentar de forma natural. É um aprendizado para o bebê, é um aprendizado para a mãe. A criança precisa explorar, sentir textura, sabor, né, o cheiro dos alimentos, para ela despertar o interesse naquele alimento. Você tinha expectativa de que, tipo assim, você ia começar a introdução alimentar e ele ia aceitar tudo? Tinha, eu achava que era assim. Eu achava que eu ia arrasar. Eu achava que era assim, fez 6 meses, acabou o tetê, comeu, para. Né? Como foi a primeira vez que você deu uma comida para ele? Por incrível que pareça, o Bento foi muito bem, assim. Ele teve gag uma única vez na vida. Para quem não sabe, o gag é um reflexo natural da criança, que às vezes muitas mães confundem, falam, eu dei melancia, ele não gostou de melancia porque ele teve ânsia. A Bia tinha era toda a refeição. Não é bem assim que ele não gostou. O gag é um reflexo natural, que quando a criança percebe que poderia, estou explicando de uma forma leiga, né? Poderia ocorrer um engasgo, ela consegue colocar aquele alimento para fora. Eles fazem como se estivesse engasgando. Como se fosse uma ânsia de vômito ou uma tosse. E espelha o alimento para fora. Isso é o gag, né? Ele teve uma única vez, que foi no primeiro dia que eu entreguei a primeira refeição, e depois ele nunca mais teve. Mas eu sempre trabalhei como eu indico no consultório. BLW, os alimentos cortados, deixar ele explorar mesmo. Por mais que sou nutricionista, eu sei a importância do BLW, mas eu vou mentir se eu falar que eu também não tive medo que ele engasgasse. Sim, eu tive total. A gente fica tensa, fica apreensiva. Mas eu lembrava muito do que eu falava para os meus pacientes. Paciência, vai dar tudo certo, confia no processo. Eu comecei da Bia, tenho 2, né, gente? Eu comecei da Bia, BLW, mas eu fazia aquele misto. Eu amassava, então deixava ela pegar a comida e amassava. E a Beatriz tinha muito gag. Eu acho que o ideal, se você me perguntar qual que é a melhor maneira de começar uma introdução alimentar, não existe, porque às vezes as mães têm medo do BLW porque acham que o risco de engasgo é maior. Se você der amassadinho, pode ocorrer um engasgo da mesma forma. Então isso não vai mudar. Eu gosto de trabalhar com as técnicas
mistas, né? Então eu tenho a técnica participativa, eu tenho o BLW, eu tenho o amassadinho, que é o tradicional, mas eu acho que você tem que trabalhar com as 3 formas, para a criança realmente ir criando autonomia e escolher os alimentos. Se você entregar só o BLW, a criança ainda não sabe que aquilo é para comer, que eu tenho que pegar, eu tenho que pôr na boca. Então você deixa os pedaços e vai oferecendo amassadinho, para a criança começar a familiarizar com aquela comida. E aí você vai identificando o que está tendo uma aceitação melhor e aí você opta por aquilo ali. Quando você pergunta, o que eu acho que é comum de muitas pessoas, assim, na prática da casa, acaba que no começo a gente tem que colocar a criança para comer uma comida diferente da casa, porque no primeiro ano não tem sal. Eu tinha uma preocupação, acho que acredito que seja da maioria das pessoas, que a criança tem que comer junto com a família. Então acaba que às vezes eu percebo que muitas mães, elas colocam a criança para comer antes. Sim. Né? Porque daí ela vai dar a comida e depois ela vai comer. Então acaba que com o tempo a criança vai comer sempre separado. Isso era uma preocupação minha. É muito importante que a criança tenha pelo menos uma refeição em família. Porque a criança tem os pais como exemplo. E quando a gente tem uma refeição em família, isso estimula a criança a despertar interesses mesmo pelo alimento. Então escolhe, seja o almoço ou o jantar, mas tem que comer junto, a família toda. E quando a criança até um ano, né, não pode sal, mas vamos facilitar a nossa vida? Então, assim, a comida não precisa ser totalmente diferente. Vamos fazer o cardápio da casa? Para vocês vai ser arroz, feijão, bife, um brócolis e uma cenoura, uma salada. A gente vai pegar esses mesmos alimentos e oferecer para a criança. Só que a gente vai tirar o dela primeiro e depois acrescenta o sal no de vocês. Mas eu acho que a gente tem que facilitar, senão você começa a complicar demais aquilo ali, aí ao invés de ser divertido, o processo vira tenso. Sim, porque daí é toda uma logística, não é todo mundo que tem ajuda para fazer a comida só da criança. Sim. Às vezes você tem que fazer a comida da criança mais a comida da casa. Então tem todo não é simples realizar o que é pedido, entendeu? Sim. Então eu tenho ajuda em casa, mas a maioria das pessoas não tem. E às vezes essa mãe tá cansada, não puerpério, às vezes tá amamentando, tá trabalhando, ela vai chegar à noite, colocou a criança para dormir, ufa, vou preparar o almoço dele amanhã. Sim. Né? Então tem que deixar pronto para amanhã. Então a gente tem que facilitar, tem que realmente tentar trabalhar com o mesmo cardápio da casa. E depois de um ano, minha criança cresceu, tem um ano, posso comer sal? Posso comer a comida da casa? Depende de comer a comida dessa casa. Lá em casa é super insosso, então isso aí então, assim, se for uma comida saudável, pode. Agora, se for uma comida cheia de industrializada, é creme de leite, é show, a criança não pode. Agora, você falou assim que o Bento começou super bem. Qual foi a outra quebra de expectativa? Teve? Quebra de expectativa para mim foi em relação ao nasceu os dentes, né? Começa a nascer o dente, aí não come mesmo, entendeu? Aí vira aquela confusão. Na hora que você tá pensando um trem. Na hora que você tá tudo ótimo, tá comendo maravilhoso, vem aquele tanto de dente na boca. Então, aí vem os alimentos gelados. E aí eu comecei a entregar muito alimento gelado ao ponto dele só querer comer comida gelada. Não querer comer comida quentinha, né? Então foi às vezes assim, na hora do dente, eu falava, nossa, mas ele não quer jantar, eu vou tirar o jantar e eu vou dar uma panqueca. Eu vou dar um picolézinho de leite, vou dar um sorvetinho. Mas é um processo, assim, que a gente tem que entender que é uma fase, né? Esses dentes vão aparecer ali por volta, aí cada criança tem, né, seu tempo, tem criança que nasce antes, tem criança que demora mais. No caso do meu filho, né, nasceu os 4 praticamente ao mesmo tempo, então foi sofrido. Mas passou e aí ele volta a comer bem, e aí depois vem o molar. Gente, não tem eu acho que o grande sofrimento da mãe, em todos os âmbitos, não só da alimentação, é o fato de que ela quer uma linearidade, não tem. Até os 7 anos é uma explosão de coisa que está acontecendo. Sim. Então, são muitas mudanças. Eu acho que se a gente hoje tivesse a oportunidade de viver no corpo de uma criança com a consciência de um adulto, a gente não aguentaria. Acho que a gente ia morrer de enxaqueca. Tanto de novidade, o quanto eles estão todo dia aprendendo uma coisa. Então, imagina que você acorda hoje e você tem uma capacidade de visualização diferente. Aí outro dia você acorda e você escuta diferente. Outro dia você acorda e tem um dente nascendo na sua boca, entendeu? E a gente quer que eles respeitem café da manhã, almoço, lanche, janta. Eu acho que assim, dentro da nutrição, eu reforço, né, hoje mais ainda, que a gente tem que ter paciência. A introdução alimentar é um aprendizado, tanto para a criança como para os pais. Deixa a criança explorar, eu falo sempre, convida a criança para viver a alimentação saudável, porque ela não tem consciência e nem autonomia para fazer as compras dela. Ela não vai para o supermercado, ela não vai para a feira, ela não compra salgadinho. Então, se ela come
né, salgadinho, alguém está oferecendo esse salgadinho para ela. Sim. Então tenta trabalhar o paladar e começa pelo simples, pelo básico, com arroz, feijão, vegetal, sabe, uma carne. Tenta pelo simples. Aí tá, terceira pergunta. Você falou, às vezes ele fica sem jantar, A gente tem essa coisa de que tem que dar pra criança café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, assim. Eu fico chocada que, por exemplo, na escola, eu vejo que tem criança que toma café em casa, lanche na escola, almoça. E eu sempre tive isso comigo, de que a minha maior dificuldade enquanto adulta com relação ao emagrecimento foi nunca saber o que é fome. Eu sempre comia porque era hora de comer, então eu confundia fome com vontade, fome com desejo, fome com ansiedade, fome com angústia. E depois que eu fui fazer nutrição, eu me aprofundei nessa parte da psicologia, né, comportamental. Então lá em casa, eu só como se tem fome, gente. Sim, sim. Então, por exemplo, acordo, Beatriz tá com fome? Não, mãe. E assim, quando não tá com fome, não toma madeira também, entendeu? Sim. Quero leite, não toma leite. Vai pra escola sem comer. Aí eu ficava assim, as mães lá, quando ficar sabendo disso, vão me apedrejar na escola. E muitas mães me procuram no consultório por isso. Eu trouxe o fulano porque ele só vai pra escola sem tomar café da manhã. Eu acho que isso é um problema. Eu olho pra criança e falo, você tá com fome? Aí ele fala, não. Então tá tudo bem, tudo mãe. bem. Eu nunca achei isso um problema. Tá tudo bem. Porque por que a gente vai forçar a criança a comer se ela não sente fome? Isso é muito ruim, eu acho pior ainda. Mas vai ficar anêmico. Eu falo, não vai não, porque na hora que ele tiver fome, ele vai comer. Então arruma a lancheira dele, na hora que ele sentir fome, ele vai comer. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não força a criança a comer. A gente tem que tomar muito cuidado em parabenizar, né? Ou comer tudo. Ou se comer tudo, vai assistir o desenho. Se comer tudo, vai ter sobremesa. A gente tem que parar com essas compensações para isso futuramente não virar uma compulsão alimentar. A gente fez um podcast do Mozart, vai colocar aí no link, que a gente falava sobre essas crenças, né? O Mozart até falou um dia que estava cansado e aí se recompensa com comida, né? Que isso é um hábito muito comum e é o que às vezes leva a gente à obesidade. E aí acho que o maior desafio enquanto mãe é essa linha tênue entre você parabenizar porque comeu, porque você quer que a criança coma aquilo, e você estar reforçando o hábito de que ela não estava com fome, comeu para merecer o parabéns, ou comeu para merecer assistir o desenho, ou comeu para merecer a sobremesa, entendeu? Comeu doce, ou para fazer qualquer coisa que seja mais positivo do que estar ali comendo, entendeu? Porque a alimentação saudável ela tem que ser uma coisa natural, então a gente não pode forçar uma situação. Quando eu falo, comeu tudo! Parabéns! Ele começa a rapar o prato porque ele quer receber o parabéns. Porque a criança, ela gosta disso. A gente fala, nossa, que lindo! É um reforço positivo. Então a criança começa, falei, pô, vou comer tudo porque eu vou receber o parabéns. E às vezes ele não tá com fome. Ele já tá satisfeito. E ele come tudo pelo parabéns. Então a gente começa a desencadear um problema lá na frente, né? O que eu tento fazer em casa, apesar de que isso foi uma coisa que a gente aqui conversando e lá também na rádio, eu fiquei, nossa, fazendo tudo errado. Que eu no começo era muito forte nisso lá em casa, não deixava ninguém parabenizar. Eu sempre perguntava, tá com fome? Não tá com fome? Ok. Aí a gente faz lá em casa assim, deu meio-dia, não quer comer o almoço? Tem que sentar na mesa. Mas a gente lá em casa tem essa coisa, tem que sentar na mesa, até todo mundo comer, porque é o hábito de sentar à mesa. Então ela fica, não quer comer, tudo bem, não toca na comida. A gente embala a comida e ela vai comer quando tiver fome, que às vezes é depois da natação, depois do balé. E aí, gente, ela lancha a comida. Sim, então, e tá certo. Muitas mães falam, mas ele tava com sono, ela tava irritada, não almoçou e foi dormir. Aí ela acorda, eu dou o lanche? Não. Ele não almoçou, então acorda, vai almoçar. Vai almoçar. A gente não pula a refeição. Se não tá com fome, tudo bem. Você arrasta a refeição, você não pula. Você vai jogar pra frente. Exatamente. E aí eu achei que eu tava falhando nisso, porque ultimamente eu tenho meu marido que gosta de fazer isso. Se não rapar o prato, porque foi a maneira que ele foi criado, né? Sim. Se não rapar o prato, não vai descer, não vai isso, entendeu? Mas o que eu tento fazer? Eu tento trazer analogia de coisas que são relacionadas à saúde. Então, por exemplo, ela quer muito ter o cabelo grande. Sim. Aí eu falo, Beatriz, você sabia que esse brócolis, isso aqui é o que faz crescer o cabelo? Ela aprendeu a comer beterraba assim. Sim, a gente usa muito. É uma educação nutricional. Então eu faço essas analogias para o cabelo crescer. Ela quer muito ter a trança da Rapunzel. Da Frozen. Da Frozen. Ela quer muito ter, enfim. Eu sempre faço as analogias que são coisas que são interessantes para ela
para fazer esse reforço para positivo. o mundo dela. Porque assim, o que a gente sempre conversa é que toda mudança de comportamento, ela só acontece quando eu vejo um ponto positivo. Né? Então eu só vou mudar de emprego, de casa, de carro, se eu ver que eu vou ganhar mais com aquilo ali do que eu vou perder. Na criança, eu só consigo isso de forma lúdica. Né? Tem uma outra coisa que eu faço que eu vou perguntar se está certo. A Beatriz, ela, quando come muito alimentos que tem adoçante, ela não come, né? Mas às vezes, por exemplo, vai para um lugar, alguém dá, né? Ou um doce. Quando ela come muito de algum determinado alimento que não é tão saudável, que tem corante, acidulante. E na minha casa não tem, mas quando sai, às vezes alguém dá, uma tia dá, né? E aí ela tem muitos gases. A gente tem que dar o remédio e tudo mais. Então, quando ela tá querendo comer os alimentos mais açucarados, eu falo, minha filha, isso pode te dar dor de barriga, você lembra? Aí tá certo, Carol? Tá certo. Tá certo. E aí ela funciona. Ela lembra na hora. Aí eu tô tentando ensinar o conceito de pouquinho. Sim. Só um pouquinho, você sabe que não te faz bem. Porque como eu falo saudável é uma palavra muito abrangente, ela não entende. Mas os gases, ela entende. Fazer essa analogia. Então, assim, eu não vou comer porque aquilo dói minha barriguinha. Isso. Ok. Eu quero comer isso porque eu quero meu cabelo igual da boneca, do desenho, da princesa. Porque saudável, ela não vai entender. Sim, não vai. Mas ela já entende o conceito de muito ou pouco açúcar. Sim. Ela fala, mamãe, quero comer isso, tem pouquinho açúcar. Tem base, a gente já tem 2 anos e 10 meses. Não, 3 anos e 10, vai fazer 4 anos. E ela fala, mãe, isso aqui tem pouquinho açúcar. Mas será que ela entende mesmo? Ela tá né, jogando com isso a aqui só tem um pouquinho. Porque ela entende que eu falo só um pouquinho pode. Não pode muito, entendeu? Então você não proíbe. Fala, ó, isso aqui tem que ser pouco, porque isso aqui dá dorzinha na barriga. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas proibições mesmo, porque o proibido ele é mais interessante mesmo. Então, assim, até pra nós, né? Então, tudo que é proibido, ele gera uma curiosidade. Então, eu falar pra você que não pode comer doce, parece que só de falar não pode, dá vontade de comer doce, né? Eu acho que assim, então é não ter mesmo, é ter um ambiente favorável em casa. A alimentação saudável, ela tem que ser prática. Então, eu falo muito isso para as mães que chegam sobrecarregadas né, no consultório, perguntando o que eu faço, eu não aguento mais, eu não sei como que eu coloco uma alimentação saudável dentro da minha casa. Mas peraí, quem não planeja come qualquer coisa. Então, a primeira coisa, a gente precisa de planejar. E quem come qualquer coisa, veste o que cabe. Então, a alimentação saudável, ela começa na lista de compra. Se eu for para o mercado, se é uma lista de compra, eu vou comprar tudo que eu ver pela frente, porque eu tô passeando ali com o carrinho, nossa, olha isso que legal. Você tem que fazer em casa. Então você faz a lista. Se eu faço uma lista previamente, eu vou evitar desperdício, eu vou evitar comprar coisas desnecessárias, eu não vou comprar todos os vegetais que existem, porque eu já tenho um cardápio estabelecido. Exatamente. Faz um cardápio básico. O que eu vou comer ao longo da semana. Então, eu preciso de lista de cardápio, lista de compras, mercado. Depois eu vou chegar em casa, eu vou higienizar, eu vou organizar aquilo ali. Por quê? Se não, eu vou pro industrializado, que é o mais fácil, é o mais prático. Vocês têm que ver a geladeira da Carol. É um primor. Nossa, a geladeira dela. É tudo etiquetado, escrito. Vou falar, a coisa mais linda a geladeira dela. Até deixa nos comentários se vocês quiserem que eu faça vídeos dando dicas de cardápio, né? O que seria um cardápio saudável. Sim. Vai sair alguns vídeos sobre como montar um prato saudável. A gente pode colocar um vídeo de como montar um cardápio básico, saudável. Sem pensar em caloria, mas em qualidade. Eu falo muito assim de uma despensa inteligente. Né? Porque se eu quero um cardápio saudável, inteligente, eu preciso de uma despensa inteligente. Então, assim, eu vou ao mercado, eu preciso de comprar tanto carboidrato, tanto proteína. Não. Na verdade, a regra é dos 3 básicas, né? Se eu tiver 3 carboidratos, 3 proteínas, 3 vegetais, eu tenho comida para a semana inteira. Eu não preciso de comprar mais. Tipo arroz, batata, macarrão. Então, arroz, mandioca e arroz integral. Proteína, um ovo, peixe, ovo, carne vermelha. E vegetal. Abóbora, cenoura, abobrinha. Brócolis. Tá ótimo, excelente. E salada também, a base. Folha. Sim. E eu troco 3 opções. Acabou, não preciso mais que isso. Acabou. Isso dá um cardápio para 5 dias aí, de segunda a sexta, tranquilamente. Gente, adorei, amiga. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente quis bater um papo bem descontraído sobre isso, mas se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas que a gente vai responder para vocês. E vou fazer outros podcasts para a gente falar um pouco dessa base, sabe? Eu quero fazer uma formação básica aqui com vocês. Como montar um prato, eu devo contar caloria ou não, como a gente pode fazer isso tanto para adulto quanto para criança.
um facilitador, exatamente. Né? Facilitar. Carol, obrigada por ter vindo, amiga. Espero que a gente consiga gravar mais juntas. Deixem nos comentários aí, deixem as perguntas, que se vocês quiserem a gente vai fazer mais, viu? Um beijo, pode agradecer, Carol. Pode me chamar mais vezes, porque assim a gente encontra, tá, gente? Porque a gente só encontra. Depois que a mãe acabou. Depois que a mãe não encontra, só trabalhando. Trabalhando e cuidando de filho. Então a gente só encontra assim. Muito obrigada pelo convite, pela confiança de sempre. Raiza sempre me manda muitas crianças, né, para acompanhamento nutricional. Tenho medo de traumatizá-las, então mandando para Carol. E desde a faculdade ela falava que, né, meu caminho era esse. Realmente, eu sou apaixonada pela gastronomia saudável, pela nutrição infantil. Eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, sem dúvida, e agora como mãe mais ainda. Por isso que eu te perguntei, como é que tá atender agora? Porque quando você tem o conhecimento e tem o conhecimento de causa, o olho brilha, você consegue achar a solução muito mais rápido. Então, esse final de semana eu estava com uma paciente na UTI, indo para o quarto, e meu filho ficou doente. Com febre, eu falava, gente, eu preciso entregar esse plano para a mãe, eu preciso entregar esse plano para a mãe, e o que eu faço? Meu filho doente, na hora que eu coloquei ele para dormir, eu falei, eu vou sentar e eu vou montar para ela, porque assim como eu quero uma resposta para o meu filho ficar bom, ela também quer uma resposta para quando a filha sair da UTI e ter o cardápio para ela seguir em casa. Você sabe o que é, exatamente. Então, assim, eu vejo que é isso, né? Não tem como, a gente tem que entregar o melhor e quando a gente acredita e vive o nosso melhor, a gente consegue entregar o melhor. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo podcast.